ou no seu tablet, no modo avião. Não há nada mais importante do que esses próximos 30 minutos ou 45 que você vai ficar na presença do Senhor. E nesse momento, sabe o que acontece nesse momento? Muitas notificações chegam no seu celular e você está tão apegado a ele que você vai ver a notificação, não são importantes. Então, feche ou coloque seu celular no modo avião. E a segunda coisa que eu quero pedir a você é que você agora coloque a mão no seu coração, por gentileza, e feche os seus olhos e diga ao Senhor: fala comigo essa noite. Fala comigo, Jesus, essa noite. Fala comigo essa noite. Se você disser isso para Jesus, certamente Ele falará com você essa noite. Porque afinal de contas, Ele quer falar com a sua igreja. E observe isso. No primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia nos ensina que o inimigo de nossas almas, Satanás, procura nos manter presos em ciclos de pecados, medos, dúvidas e derrotas. Então, essa noite é uma noite de libertação. E a primeira libertação que eu quero encontrar é sobre a minha vida. A primeira libertação que eu quero é sobre a minha casa, é sobre a minha família, é sobre as minhas emoções. Eu quero ser livre. Porque afinal de contas eu nasci para ser livre. Nós nascemos para sermos livres. Essa igreja nasceu para ser livre. Então, se nós somos livres, se a libertação de Cristo nos alcançou ou nos alcança, precisamos traduzir isso em algo real, em algo verdadeiro. Mas o grande desafio talvez seja, meus amados irmãos, é que às vezes nós não nos percebemos que estamos em uma guerra. E a verdade é que nesta guerra há um inimigo que tenta neutralizar aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Por isso eu te ensinarei essas noites alguns passos importantes. Mas elas não serão importantes porque eu estou falando que elas são importantes. Elas serão importantes se você viver isso em sua vida. Sabe, nós já estamos cansados de ouvir muitas verdades. Algumas verdades que ouvimos não gostamos de ouvir, mas são verdades necessárias para mudarmos as nossas vidas. Eu quero dizer a você que uma das coisas que Jesus deseja para nossas vidas é que elas sejam transformadas e mudadas. Jesus quer que as nossas vidas representem exatamente aquilo que Ele deixou implantado sobre a terra a partir da sua caminhada sobre esta terra que nós vivemos. Você sabe tão bem quanto eu que Jesus, ao andar por essa terra, Ele fazia milagres extraordinários. Ele fazia sinais gigantescos. Ele libertava pessoas. E uma das coisas mais importantes nessa geração é viver a libertação de Jesus. Observe o que Pedro escreve dizendo assim: estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo. Pedro está dizendo que o inimigo é pequeno? Está dizendo que o inimigo é médio? Que ele é um inimigo normal? Não. Ele está chamando esse inimigo de quê? De grande. Então, a perspectiva de Pedro é nos orientar dizendo: há um inimigo gigantesco que vocês precisam ter cuidado. Vocês precisam ter cuidado com esse inimigo que é o diabo, que anda como um leão rugindo em sua volta à procura de alguém para devorar. Observe que o apóstolo Pedro está nos trazendo uma orientação estupidamente gigantesca, estupidamente verdadeira, e que nós, como igreja do Senhor, precisamos estar preparados para enfrentar essas e outras situações que o diabo vai colocar diante de nós, primeiro tentando nos devorar. Bem, eu não sei se você já ouviu algum filme épico da Roma antiga. Recentemente eu acabei de ver um. E nessa Roma antiga,
os cristãos eram jogados dentro das arenas, e os leões saíam de dentro daqueles calabouços que haviam por lá, e corriam e comiam os cristãos. Eles devoravam os cristãos. Houve uma cena tão difícil que um leão pegou um senhor pela cabeça, outro leão pegou pela perna esquerda e cortou esse senhor no meio. Eu fiquei pensando e olhando para isso, e eu fiquei, Senhor, será que é isso que o Senhor está querendo me dizer com o diabo? O Senhor está me dizendo que o diabo é capaz de tentar me destruir desta mesma forma? E o Senhor disse, é capaz disso e de muito mais. Porque muitas das vezes não nos percebemos, amados, que estamos diante dessa situação e às vezes achamos que algumas situações são normais. Eu quero pedir ao Espírito Santo essa noite que ilumine a sua vida e que você possa ter um caminho levado ao entendimento desta palavra. Porque se nós temos o entendimento, não brincaremos. Se nós temos o entendimento, nós não iremos provocar o diabo e depois sair correndo. Porque tem muito crente hoje provocando o diabo e saindo correndo. O diabo não é para ser provocado e você sair correndo. É para você colocar o diabo para correr da sua vida. É para você colocar o diabo para correr. A Bíblia diz que se nós nos submetermos a Deus, o diabo fugirá de nós. O diabo não é um brinquedo que você possa manipular. O diabo é um inimigo que quer te destruir. Por isso nós precisamos de um batismo de libertação em nossa mente. Precisamos de um batismo de libertação no nosso espírito para poder saber quem somos e corresponder àquilo que somos diante da presença do Eterno. Porque é natural que enfrentemos lutas e tribulações. É natural que tenhamos dor e até perdas. Que tenhamos situações às vezes que pensamos que não iremos suportar. Mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Então quando vier o diabo tentando se alimentar de nós, ele não vai conseguir, porque nós não o menosprezamos e ainda colocamos ele para correr em nome de Jesus. Você pode dizer um amém por isso? Mas pastor, por que às vezes eu acho que o diabo é mais forte do que eu? Porque eu acho, pastor, que às vezes o diabo tem mais força do que eu? Pastor, por que você acha que às vezes as coisas não estão dando certo para mim? Porque parece que tudo está se fechando. É porque ainda não identificamos a identidade de Deus em nossas vidas. Porque você pode tudo naquele que te fortalece. Porque você é chamado por Ele para ser uma bênção na tua geração. Você é alguém que nasceu para vencer em Cristo Jesus. Você é aquele que levanta a sua mão e os infernos, o diabo e todos os seus anjos cairão, porque em ti está a maior de todas a unção, a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas para isso nós temos que identificar essa presença e neutralizar essa presença na nossa mente. Para isso precisamos banir da nossa mente todo o império das trevas. Isso é libertação. Isso é libertação, porque a libertação não pode ser um slogan. A libertação é um princípio de vida na tua vida, na minha vida. Somos livres, porque se conhecermos a verdade, ela vai nos libertar. Agora, pastor, eu conheço a verdade, mas até agora ela não me libertou, então tem um problema com você. O problema não é com a verdade, o problema não é com o dono da verdade. Às vezes o problema é com a gente. Às vezes o problema está dentro de nós. Só que nós somos tão ruins de assumir isso, irmãos, que terceirizamos as culpas. Terceirizamos a culpa ao fulano, ao beltrano, ao ciclano. Terceirizamos a culpa ao diabo, terceirizamos a culpa a Deus, terceirizamos a culpa ao pastor, à igreja e tantas outras coisas, simplesmente porque achamos que não somos filhos de Deus, ou simplesmente porque achamos que não temos culpas. Você tem mais culpa do que você imagina, e você tem que assumir as suas culpas. Porque se você não assume as suas culpas, você vai colocá-las sempre debaixo de um tapete.
E vou dizer uma coisa para você, e às vezes, quando você coloca as coisas debaixo do tapete, as pessoas não conseguem ver. Você talvez não consiga ver, mas o volume só vai aumentando. E quanto mais o volume da sujeira debaixo do tapete aumenta, mais problema você vai ter depois para limpar. Mais trabalho você vai ter, mais tempo você vai gastar, mais coisas você vai ter que fazer, porque você poderia ter feito algo antes, mas espera que vai fazer algo, ou que vai dar tempo de fazer depois. É igual louça em cima da pia. Você já viu isso na louça na sua da pia? A louça em cima da pia, se você não lavar num dia, você vai lavar no outro, você vai ver só a pilha de louça aumentando, mas uma hora você vai ter que lavar aquela louça, e você vai depois perder muito tempo lavando uma louça que poderia ter sido vencida ontem, ou poderia ter sido vencida anteontem. Eu fui na casa de uma pessoa um dia desse e tinha louça de uma semana, era louça, tanta louça que batia no teto, e eu falei assim: quando você vai vencer isso? Quando eu tiver coragem eu vou lavar. Aí eu disse: misericórdia. Sabe por quê? Porque eu posso te provar que sujeira é do diabo. Eu posso te provar que você que deixa a louça na sua pia, pergunte lá na minha casa, eu tenho lavado louça quase todos os dias, porque eu não quero sujeira dentro da pia, porque isso atrai coisas diabólicas. Mas as pessoas às vezes pensam: ah, não, mas eu não tenho tempo, eu estou muito cansado. Se você não tiver tempo para cuidar da sua casa, cuidar da sua família, o leão vai vir e vai devorar a sua casa. E quando ele devorar, ele não vai ter pena de devorar. Porque você pode ter pena do diabo, mas o diabo não tem pena de você. O diabo quer matar você, e algumas coisas precisamos mudar na nossa vida. Eu quero dizer que através do poder de Deus podemos resistir às tentações, resistir às lutas, resistir, porque nós somos uma geração de resistência contra as forças espirituais que buscam nos manter presos. Você precisa ser livre. Ou melhor, nós precisamos ser livres. Mas às vezes nós gostamos de estar presos, porque ser preso é cômodo. Ser preso não dá trabalho. Ser preso não faz muitas coisas. Os presos estão sempre felizes. Apesar de a sua liberdade em algum momento ter sido tirada, ele está sempre feliz, porque ele acha que está de boa. Pelo amor de Deus, essa noite, muda a tua mentalidade. Muda a chave da sua mente em Cristo Jesus, para você corresponder a algumas coisas de Deus. Algumas estratégias que nós temos para resistir às tentações, os ataques dos inimigos, resistir as coisas que Satanás coloca entre nós e em nós, são as seguintes. Nós precisamos mudar de atitude. E eu quero te pedir uma coisa essa noite. Abra a sua Bíblia na carta que Tiago escreve no capítulo 4, no versículo 6. A primeira estratégia que nós precisamos, a primeira estratégia, ou primeiro entendimento, Tiago capítulo 4, versículo 6, é que nós precisamos ter humildade. Posso ouvir um amém? Humildade. Pastor, para que eu preciso de humildade? Para enfrentar e ser livre. Porque eu preciso ter uma virtude importante na minha luta espiritual. Eu preciso às vezes reconhecer que eu estou com problemas. Eu preciso reconhecer que às vezes eu estou enfrentando uma situação, mas ainda assim parece que eu estou enfrentando tudo com a minha barriga. Eu preciso parar e pensar. Diz assim: contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não ouvi um amém? A humildade é uma virtude importante
na vida de libertação ou numa vida liberta. Ao conhecermos nossas dependências de Deus, a nossa fraqueza diante das tentações e das lutas, podemos buscar a sua ajuda e orientação para vencer e sermos libertos. O grande problema é que você está 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 7 anos na igreja, 2 anos na igreja, 50 anos na igreja, e você ainda não tem humildade para reconhecer que precisa ser liberto. Às vezes nós estamos dentro da igreja e nos escondemos atrás da nossa funcionabilidade. Estamos dentro da igreja e nos escondemos atrás das nossas funções, dos nossos títulos. Títulos não nos garantem absolutamente nada. Os títulos podem ir, podem chegar, porque assim são as coisas. Mas se nós não nos permitirmos ser humildes, não alcançaremos aquilo que Deus quer para a nossa vida. E eu quero declarar uma coisa na sua vida essa noite: humildade, uma ferramenta importante para a sua libertação em nome de Jesus. Porque eu preciso ser humilde, pastor, porque se eu não sou humilde, meus irmãos, eu corro o risco de ser orgulhoso. E olha só o que o texto diz. O texto é muito claro. Deus se opõe Tem alguém orgulhoso aqui? Não, pastor, eu não sou orgulhoso. Irmãos, você precisa corrigir a sua vida. Não, pastor, eu não preciso, não, sou uma bênção. Irmão, você precisa fazer alguma coisa. Não, pastor, eu sei que eu estou fazendo. A vida é minha, eu sei que eu estou fazendo. Irmão, você precisa curar a sua vida. Não, pastor, eu já estou na igreja há muitos anos. Cuidado com a sua falsa humildade. Porque a sua falsa humildade pode ser aquilo que está emperrando a sua vida. Por isso a Bíblia está dizendo que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça. Sabe, essa palavra graça nesse contexto é como se ele colocasse sobre aquele que é humilde uma unção que eu vou chamar talvez de unção especial. Não gostaria de usar esse nome, mas uma unção que vai te ajudar ao enfrentamento de situações. Eu tenho certeza que nesta casa, essa noite, tem muita gente aqui precisando de algo sobre a sua vida para enfrentamento de muitas coisas que estão lá fora. Tem gente enfrentando lutas com o filho, lutas com o marido, lutas com a esposa, lutas com o casamento, no emprego, em qualquer lugar. Tem muita gente enfrentando lutas. E você precisa ter graça para o enfrentamento. Porque se você não tiver graça, você vai bater no chão e dizer: parei, não aguento mais. Porque às vezes nós estamos nas lutas e só estamos perdendo. Chegou a hora, chegou a nossa vez, chegou o momento de nós nos levantarmos e declararmos: eu sou um vencedor no enfrentamento das situações que eu estou aí fora enfrentando. A Bíblia diz que você e eu enfrentaremos as lutas, isso faz parte da nossa jornada. Mas também a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu profetizo isso na sua vida essa noite. Essa unção de vencer, de ser esse mais que vencedor, debaixo dessa unção de graça, de humildade. Porque se você não tem essa humildade, o enfrentamento será mais difícil. Se você não tem humildade, as situações serão mais complicadas. E pelo amor de Deus, você precisa anotar na sua vida que as coisas que você está enfrentando, você não as vencerá simplesmente porque você é bom no que você faz. Tem gente muito melhor do que você em muitas coisas que você faz. Tem gente que é muito mais inferior àquilo que você faz. E às vezes elas podem ter uma inferioridade intelectual, às vezes uma inferioridade profissional, mas você olha para a vida delas e você vê como elas estão vencendo e crescendo. Isso não é uma característica para qualquer um, mas para a humildade. Para os humildes isso é uma característica. E eu profetizo isso na sua vida essa noite, que você será um crente que terá humildade e verá a glória de Deus na sua vida.
que reconhecerá que precisa ser humilde, sim, que reconhecerá que precisa reconhecer a autoridade dos outros, sim, que reconhecerá a unção que está na vida do outro, porque na unção que você honra, nessa você prospera. Porque a unção que você reconhece na vida de alguém, você vai caminhar e vai crescer nela. Mas talvez o seu coração seja muito mais soberbo. E a soberba do seu coração faça que você olhe e esqueça de algumas coisas que são primordiais na sua vida. Pastor, isso é libertação a mais pura. Porque libertação não é somente quando um demônio se manifesta. Às vezes tem demônios aí dentro, tão silenciosos, que você nunca identificará que é um demônio. Mas eles estão dentro de nós às vezes. E por estarem dentro de nós, nós precisamos extirpá-los, jogá-los fora. Como eu disse domingo passado, eu não tenho problema nenhum em passar por sessões de libertação. Sabe por quê? Porque quanto mais liberto eu sou, mais eu posso adentrar na presença de Deus sem nenhum problema. E cito novamente a frase do apóstolo Norman: a libertação é um pão para os filhos. Então eu quero libertação porque eu não quero ser escravo, eu quero ser filho. Eu não quero ser escravo do pecado, eu não quero ser escravo dos meus desejos, eu não quero ser escravo da minha petulância, eu não quero ser escravo dos meus defeitos. Eu quero ser escravo de Cristo, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Às vezes eu estou muito mais preocupado comigo do que com Cristo. Espera, ouça o que eu vou dizer para você. Esteja mais preocupado com a obra de Cristo na sua vida do que as coisas que você pode ter e conquistar. Porque você pode conquistar coisas, pode ter coisas, mas Cristo não está nessas coisas. Cristo precisa estar dentro de você. E isso começa com um processo de humildade. A segunda coisa que eu quero dizer para você, a primeira, anote aí se você está anotando, é humildade. A segunda coisa é disciplina pessoal. Ninguém é liberto se não tem disciplina. E eu vou dizer uma coisa para você, e eu vou reconhecer isso publicamente. A pior coisa do mundo para mim é ser disciplinado. Para você também é? Para você também é? Recentemente, quando eu fui ao médico, o médico me fez ter um receituário na questão da mudança nutricional. O médico disse para mim que eu precisava reeducar a minha alimentação. E uma das reeducações que eu tinha que fazer era não beber tanta Coca-Cola com limão e gelo. Alguém gosta dessa bebida de Satanás aí, irmão? Não? O médico falou, disse, você precisa reeducar. Ele olhou para mim e disse assim, naquela época eu estava um pouquinho mais gordinho. Ele olhou para mim e disse, pelo seu olhar, você é um homem disciplinado. Você é um homem educado, eu percebi. Você é um homem inteligente, eu também já percebi. Mas você é um homem indisciplinado. Porque se você continuar sendo indisciplinado, você vai morrer. Você vai ir boca rota. Ele ainda usou um palavrão que eu não posso usar aqui. Eu ouvi aquilo e tinha duas atitudes. Ou continuar bebendo a Coca-Cola com gelo e limão de 2 litros, ou abandoná-la aos poucos. Porque eu não serei estúpido e dizer para você que eu já abandonei, porque eu não abandonei. Hoje eu tomei, pedi para o Mateus colocar no copo para mim 3 dedos. 3 dedos. Mas, diante de tudo que eu já vivi e bebi de Coca-Cola, eu já me sinto um vencedor. Eu não sou ainda mais do que vencedor em cima da Coca-Cola, mas já estou vencendo a mesma. Porque é uma questão de disciplina pessoal. E aí que está o grande problema de muitos de nós.
não queremos ser disciplinados. Porque a disciplina pessoal, com a prática regular de qualquer coisa que façamos, sempre teremos a ajuda de todos os fatores para nos ajudar, teremos ajuda para nós vencermos todas as lutas que nós temos. Abra sua Bíblia em a primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9, verso 27. Ao cultivar hábitos saudáveis espirituais, podemos crescer em nossa capacidade de resistir todas as situações que vêm sobre a nossa vida e viver em liberdade e em transformação em Cristo Jesus. Observe. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Esse aqui é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Marcelo. É o apóstolo Paulo. Ele nos orienta. Agora, como eu disse a você e repito, você vai ouvir se você quiser. Você vai obedecer se você quiser. Porque às vezes nós gostamos de brincar com a nossa própria vida. Gostamos de brincar com algumas situações que nós só estamos perdendo. E eu não quero perder. Eu não quero perder em área nenhuma da minha vida, porque eu estou com 48 anos. E perder nessa altura do campeonato para algumas coisas não vale mais a pena. Você pode ter 20, você pode ter 30, 40, 50, 60 anos. Tem coisas na sua vida que não vale mais a pena perder para você mesmo. Porque eu descobri nesses últimos anos, principalmente nesses últimos 2 anos, que o maior inimigo que eu tenho não é o diabo. O diabo já foi vencido. O maior inimigo que eu tenho sou eu. Eu sou meu maior inimigo. E aonde é que acontece, onde é que se trava as minhas guerras? Na minha mente. E às vezes eu estou disposto a abrir mão de algo que pode me salvar por uma satisfação pessoal. Cuidado com as suas satisfações pessoais. Elas podem ser as coisas mais ardilosas do diabo para te vencer. Às vezes você diz, isso aqui não tem problema. Isso aqui é assim mesmo. Cuidado. Isso pode ser o maior problema que você tem que enfrentar e não está com coragem para enfrentar. Diz o apóstolo Paulo, disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Um dia desse, no meu check-up anual, eu fui até um médico, cardiologista. Cheguei, esse cardiologista muito bem conceituado, mas o cardiologista tinha o dobro do tamanho do Fred. Na hora que eu sentei, que eu olhei para o cardiologista e eu fui levando os exames, a primeira coisa que eu lembrei foi desse texto de Paulo. Eu disse, como é que esse homem, dotado de um conhecimento muito importante, porque o cardiologista é uma pessoa muito importante, como essa pessoa consegue ler os exames, consegue ler os resultados, consegue fazer receituário, mas não consegue vencer a própria obesidade? Como é que esse homem vai dizer para mim, não tome café, não tome isso, não faça aquilo, não come gordura? Ele foi reprovado. Porque quando você olha alguém, que você identifica nessa pessoa algumas características que você julga que ela não deveria ter, até para te disciplinar, você diz para você mesmo, isso aí não vai valer para mim. Às vezes nós somos assim, sabia? Às vezes nós falamos para as pessoas fazerem um monte de coisa, mas nós mesmos não fazemos. Nós dizemos para as pessoas, sigam o meu exemplo, mas o nosso exemplo é péssimo. Às vezes nós dizemos assim, olha, faça isso, ou faça aquilo outro, mas quando as pessoas olham para nós, nós já fomos reprovados. E aí está um problema. Porque ninguém segue um escravo. Ninguém ouve um escravo.
As pessoas gostam de ouvir pessoas que venceram. Bem, eu sei que alguns de vocês, nós gostamos às vezes de olhar algumas pessoas que são bons exemplos na internet. Minha esposa, por exemplo, segue um cara que ele é um exemplo muito bom naquela questão do jejum intermitente. Aprendi muito com aquele cara. Aí eu estava olhando um dia desse e disse: Senhor, esse é um exemplo que a gente pode seguir. Aí depois eu vi um homem de Deus falando umas besteiras. Eu falei: Senhor, não tem como seguir, porque nós seguimos quem nos dá exemplos. Nós ouvimos quem nos dá exemplo. Nós observamos quem nos dá exemplo. É a mesma coisa que eu disser a você: jogue o lixo no lixo e pegar o copo e jogar fora do lixeiro. Que moral eu terei? Nenhuma. Nós precisamos, irmãos, de disciplina. Eu quero profetizar na sua vida disciplina. Essa disciplina que vai fazer você vencer você mesmo. Essa disciplina que vai fazer você vencer as suas vontades, vencer os teus desejos, vencer aquilo que está te matando e te derrotando. Dizer: não acabou, hoje já era, porque eu estou entrando em um novo nível em nome de Jesus. Isso é libertação. Isso é libertação. Porque libertação não se consiste, eu vou falar novamente isso, não se consiste apenas em falar sobre ela, nós temos que viver. Tu não vai seguir alguém que você acha que não é um exemplo para você. Você não vai ouvir alguém. Ela pode ter a boa palavra, ela pode ter uma boa oratória, ela pode saber muitas coisas, mas você vai sempre questionar se ela não tiver uma vida com disciplina. Não adianta você ser um papagaio de pirata, repetir o que as pessoas dizem. Você tem que viver a sua própria realidade. E eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Uma realidade diferente. Uma realidade. Eu pergunto aqui, eu queria sempre perguntar e pergunto às pessoas que, como eu, às vezes precisam exercitar fisicamente. Às vezes nós vamos aos exercícios na academia e alguns de nós só está lá porque sabe o quanto é importante a disciplina. Porque se você for à academia uma semana, não for à academia uma semana, você não irá na outra semana. Isso será muito difícil. Essa era uma briga que eu tinha com o Mateus, nós temos com o Mateus. Mateus ia uma semana na academia, outra semana ele não ia, e era uma luta. Mas por quê? Porque a preguiça sempre vence. Estou mentindo, gente, que faz academia? Fala um amém, pelo amor de Deus. Por que, sabe, porque a preguiça vence? Porque é cômodo ficar dentro de casa sem se exercitar. Quando você se exercita, a tua musculatura explode. Alguns músculos começam a doer. E você é tão filhinho de papai, de mamãe, que não quer sentir dor. Amém, irmãos? A gente não quer sentir dor. Mas lembre-se, a dor é essencial para uma produtividade de libertação do seu corpo. O problema é que muitos de nós estamos achando que não temos que fazer algumas coisas porque somos filhinhos de Deus. Os filhos de Deus têm que fazer mais do que os filhos do diabo. Mas às vezes os filhos do diabo fazem mais do que os filhos de Deus. Às vezes você está no ciclo de derrota, não foi porque o diabo se levantou, foi porque você teve preguiça de fazer algumas coisas. Porque você não quis reconhecer que precisava mudar de atitude. Porque você não quis dizer: chega, eu estou aqui e estou ferrado e eu preciso mudar. Mas você não quer fazer isso, porque isso vai te gerar desconforto. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o desconforto inicial nem se compara com o sucesso da reta final. Nem se compara.
Porque muitas das vezes o desconforto é simplesmente a ferramenta que o diabo usa para te paralisar. Alguém diz um amém aí? Tá duro, irmão, tá dura essa mensagem. Não tenha medo, você está numa casa de libertação. Não tenha medo, você precisa ouvir essas verdades, porque a sua mente precisa produzir essas verdades, para que você viva uma verdade maior no Espírito na sua vida. Tu é nascido para vencer. Tu é nascido para governar, tu é nascido para ver a glória de Deus, tu é nascido para ver uma virada na sua vida, você é nascido para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida, e para isso você precisa quebrar todas as correntes do diabo que te aprisionam, e às vezes as correntes do diabo estão dentro de nós, e nós não percebemos, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Você é livre em Cristo Jesus. Mas o problema é que você tem que se libertar de você mesmo. Ah, mas é mais fácil se libertar do diabo, pastor. Claro. Ele leva a culpa de tudo. Se você não aprender isso, você vai continuar andando em rodas de ciclos de derrota. Você precisa mudar. E não existe mudança sem quebra de paradigmas. Não existem mudanças sem uma postura de identificação disso. Eu quero te falar a terceira coisa. A terceira coisa é meditação na palavra de Deus. Ouça, Salmista Davi, capítulo 1, versículo 2 e 3. Ele fala que a meditação na palavra de Deus nos ajuda a renovar a mente e fortalecer a nossa fé. Eu não posso dizer a você que Deus só quer o seu espírito, porque Ele não quer só o seu espírito. O apóstolo Paulo nos diz que Deus fala com o nosso espírito, que fala com a nossa alma, que fala com o nosso corpo. Então o apóstolo Paulo vai dizer isso claramente no contexto desse texto. Ele está dizendo que tudo o que façamos, façamos para a glória de Deus. Então eu preciso te dizer que você precisa ser liberto, para que o teu espírito produza o que Deus quer. Você precisa ser liberto para que tua alma seja sarada e curada. Você precisa ser liberto para que o teu corpo resplandeça a glória de Deus. Porque toda vez que você olha para uma pessoa que tem espiritualidade saudável, você diz assim: há uma bênção em nome de Jesus. Toda vez que você olha para uma pessoa que tem uma alma saudável, você diz: caramba, como essa pessoa tem uma autoestima gigantesca. Quando você olha para uma pessoa que tem um corpo sarado, você diz: caramba, como esse corpo é sarado. Você admira essas pessoas. Sim ou não, irmãos? Não sejam mentirosos, sim ou não? Admiramos. Por que admiramos? Porque as pessoas às vezes fazem exercícios para essas três áreas da sua vida. Alguns de nós se preocupam apenas com a espiritualidade. Ok, ótimo, beleza. Alguns de nós se preocupam apenas com a alma. Ok, beleza. Alguns de nós só se preocupam com o corpo. Ok, ótimo. Mas o que Deus quer é que nós tenhamos essas três áreas excelentemente preenchidas e libertas em nome de Jesus. Ouça o que o salmista diz. Ele vai dizer, Salmo 1, 2 e 3, por gentileza, coloque aí, por favor. Vamos ler as escrituras. Aqueles que já acharam, leia para mim. Não está funcionando lá. Ok? Já falei 3 vezes. Salmo 1, 2 e 3. Pelo contrário. Quem pelo contrário? O que é pelo contrário, irmãos? O que é pelo contrário? É uma pessoa que se posiciona contra alguma coisa. Sim ou não? Uma pessoa que tomou uma atitude para se posicionar contra alguma coisa. Pelo contrário, essa pessoa tem prazer na lei do Senhor.
e nela medita dia e noite. Olha o próximo versículo. Ele será, ou ele é como a árvore. Tem alguma árvore aqui? Não, não tem árvore aqui. Tem alguma árvore aqui? Tem árvores aqui. Árvores que precisam entender o simples anatomia natural das coisas. Árvores não nascem grande. Árvores não dão frutos nos primeiros anos. Árvores precisam de um processo. Elas precisam irrigar-se, serem irrigadas. Elas precisam ser nutridas. Elas precisam ser trabalhadas para que elas deem o seu fruto numa estação própria. E isso geralmente dá um trabalho para quem cuida das árvores. Mas o mais interessante é que quando passa o período de um processo da alimentação desta árvore, ela passa a dar frutos. Deixa eu te falar uma coisa para você hoje. Você precisa começar a dar frutos. Só que o frutos não é para você, você sabia disso? Quando Jesus passa por uma árvore, o que é que ele faz? Ele vai pegar um fruto da árvore. Só que nessa árvore ele não encontra fruta. E ele diz, essa aqui, ó, bonita, frondosa, mas sem frutos. O que você faz, o que você vive, o que você foi chamado para viver, não é só para você, é para os outros que vão pegar em você, que vão tirar de você, que vão pegar da sua vida. Como é isso, pastor? Se você é um homem espiritual, as pessoas vão buscar a sua espiritualidade. Se você é um homem ou uma mulher com os seus sinônimos de saúde emocional perfeita, elas vão procurar você para te ouvir. Se você é uma pessoa que tem um corpo sarado, não é talvez essa palavra, mas um corpo quase saudável, obrigado, um corpo saudável, elas vão olhar para você e vão perguntar qual é o seu segredo. Vão ou não vão, gente? Elas vão ou não vão perguntar para você? Agora você pode dizer 3 coisas. Primeira, aconteceu, que não é uma verdade. Segundo, isso aí faz parte da minha vida, que também não é uma verdade. Mas terceiro, eu tive que fazer um esforço gigantesco para estar onde eu estou hoje. Porque você gosta muito de olhar as histórias, as vidas dos outros, as glórias dos outros, mas você não quer, às vezes, conhecer as histórias que estão por trás de cada glória. Cada vitória na nossa vida não foi uma vitória que aconteceu por acaso. Alguns de nós só alcançamos as vitórias porque lutamos muito, dedicamos muito, doamos muito, entregamos muito, fizemos muito. Então hoje nós vivemos talvez a glória, mas nós não podemos esconder ou esquecer as glórias, as lutas que nós passamos, as histórias que temos. Porque ninguém nasce grande. Por isso que o salmista está dizendo, volte ao salmo, olha o que o salmista está dizendo, ele está dizendo, aquele ou aquela, ou aquele que se posiciona, é como uma árvore plantada à margem de rios, que dá o seu fruto no tempo certo. Se você tiver humildade, se você tiver disciplina pessoal, se você tiver meditação na palavra, você vai dar frutos na estação própria. Ela e pelo processo de libertação que ela passou. Você está entendendo isso essa noite? Ao meditar na palavra, podemos fortalecer nossa capacidade de resistir os dias maus e os ataques espirituais. Esse é um segredo. Porque se nós, sabe quando nós caímos? Caímos porque não tivemos a capacidade de resistir.
A gente acha que resistir é uma capacidade que não vai acontecer, porque a guerra é grande. Ninguém ganha uma guerra se não tiver resistência. Qual é a sua guerra que você está passando? Aí eu te pergunto, qual é o teu posicionamento de resistência diante dessa guerra? Qual é o seu controle? Qual é a sua organização? Qual é a sua humildade? Quais são os princípios das coisas que você deve fazer? Tá bom do jeito que está vivendo? Seja sincero, tá bom? Às vezes não tá. Na maioria das vezes não tá bom. E aí somos aqueles que dizem: culpa é do diabo. Não, a culpa talvez seja minha e eu não quero reconhecer a minha culpa. Diga a ti mesmo: eu vou te vencer. Diga aí. Diga mesmo, diga: eu vou te vencer. Diga: eu vou te vencer. Eu vou te vencer. Porque até agora tu tem me vencido, mas eu vou te vencer no nome de Jesus. Eu vou te vencer, preguiça. Eu vou te vencer, procrastinação. Eu vou te vencer, maledicência. Eu vou te vencer, pornografia. Eu vou te vencer, eu vou te vencer, eu vou te vencer no nome de Jesus. Eu vou te vencer. Porque é através do nome de Jesus que eu venço. É assim que nós vencemos. Não podemos olhar e dizer: ah, o fulano é vencedor. Porque cada vencedor tem uma estratégia para vencer. E eu profetizo neste exato momento nesta casa uma direção e uma unção do Espírito Santo sobre a sua vida, para que esse Espírito coloque em você uma unção, uma estratégia de vencer o seu maior inimigo, que é você mesmo. E a partir dessa noite, esse inimigo vai retroceder, não vai mais avançar, não vai mais te aprisionar, não vai mais te sabotar, porque até hoje essa sabotagem acontecia, mas a partir de agora, essa sabotagem vai parar, no nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. A carta de Hebreus vai nos dizer que nós precisamos nos juntar com nossos irmãos. Porque é nesse exato momento que eu não venço uma guerra sozinho. Nesse exato momento eu não estou sozinho na guerra. Às vezes eu estou em casa sozinho na guerra, às vezes eu estou lá no meu trabalho sozinho na guerra, na faculdade sozinho na guerra, mas aqui eu estou junto com os meus irmãos, eu estou junto com um exército poderoso, que o Senhor me ajudará a entender qual é o processo para me vencer. Por isso eu vou dizer uma coisa para você: para de ser crente isolado. O crente isolado não ganha nada, ele só perde, porque ele vai faltar a humildade. Vai faltar nele disciplina, vai faltar nele a meditação. Às vezes vai faltar nele um monte de coisa e ele não quer reconhecer isso. Os nossos irmãos em Cristo podem nos fortalecer, podem nos oferecer suporte, encorajamento, responsabilidade na luta que travamos. Ao nos cercarmos de outros cristãos fiéis, podemos compartilhar nossas lutas e orar uns pelos outros na batalha que estamos passando, sem ter medo de achar que nós seremos colocados à prova e todo mundo saberá das nossas lutas. Muitas das vezes acredito que precisamos parar para pensar sobre algumas coisas. Eu, há muito tempo, decidi que eu preciso que alguém ore por mim. Mas para que alguém ore por mim, as pressões que eu estou passando, para elas orarem por mim. Eu tenho que ter humildade para reconhecer que eu estou passando por uma luta. Eu tenho que ter humildade, eu sempre digo isso. Às vezes quando eu pego o meu telefone, que eu ligo para o meu pastor,
eu fico pensando duas vezes, será que eu vou falar? Será que eu não falo? Será que eu falo? Será que eu não falo? Porque às vezes pode ser uma coisa que para muitos pode ser boba, mas para mim não é bobo. Às vezes eu ligo e eu digo, olha, eu estou precisando que o Senhor me ajude nesse nível de guerra. Aí ele diz logo assim, conta tudo e não esconda nada. E eu estou contando. Aí em determinado momento eu paro e ele pergunta, é só isso? Aí eu penso duas vezes em dizer, é só isso. Mas eu digo, não é só isso não, tem mais lixo aqui dentro. Tem mais coisas ruins aqui dentro. Tem mais coisas malignas aqui dentro. E aí eu entrego, jogo fora o lixo que está dentro de mim. E depois o caminhão do Espírito Santo passa, pega o lixo e leva embora da minha vida. Porque é assim que nós vencemos. É assim que nós vencemos. Nós não vencemos porque você acha que é superior e não precisa da oração de ninguém. Olha o que diz. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente. Sobretudo, agora que o dia está próximo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou angustiado. Eu estava hoje no carro com o Mateus, minha sogra estava, e eu escutei a música Além do Rio Azul. E eu disse para eles assim, como é que alguém pode ter saudade do céu se nunca ter ido para o céu? Eu com as lágrimas nos olhos. Porque de verdade, eu não estou mais aguentando esse lixo chamado terra. Todo dia é uma novidade. Todo dia é uma maluquice. Todo dia é uma doidice. E se fosse só do mundo, eu aguentava, porque o mundo jaz no maligno. Mas o pior é que a igreja de Cristo está indo pelo mesmo caminho. E a gente está vendo isso e a gente está, não, é normal, não, isso não é normal, não. Isso não tem nada a ver, não, isso aí é do diabo, isso é do inferno. Eu não estou mais aguentando esse lixo chamado terra. E se por mim Jesus voltasse hoje, eu queria que ele viesse era agora. Porque quem está preparado não tem medo de morrer. Quem está preparado não tem medo de o mundo acabar amanhã ou daqui a pouco. Quem está preparado está dizendo, Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Porque não está preocupado com status, não está preocupado com dinheiro na conta, mas está preocupado com o Senhor que vai vir buscar a sua igreja. Porque às vezes você não sabe, mas está difícil demais ser crente. E o apóstolo está dizendo, olha, você precisa dividir a sua carga com alguém, para que alguém te encoraje, porque sobretudo agora, no último dia, as coisas se tornarão mais difíceis. Igreja do Senhor, eu estou dizendo isso, não vai melhorar. Você lute como quiser lutar. Você queira fazer o que você quiser fazer, mas o que está escrito não pode voltar atrás. E o que está escrito, e tudo se cumprirá naquilo que foi escrito. Então não tenha medo do mundo te odiar, porque é mais do que natural que o mundo te odeie. O que não é natural é o mundo te aplaudir. Isso não é natural. Você precisa começar a entender isso. Mas isso é um assunto para uma outra pregação. Ouça o que eu vou dizer a você.
Aprenda a dividir suas cargas. Aprenda a dizer ao seu irmão: tá difícil. Porque às vezes você está vivendo um inferno dentro de você. E às vezes você não conta isso para o seu marido porque você tem medo do que ele vai falar. Você não conta isso para a sua esposa porque você não sabe como ela vai reagir. Você não conta isso para o seu pai porque você não sabe como o seu pai vai encarar. Às vezes você não conta isso para a sua mãe por causa disso e daquilo outro. A gente vai se escondendo, se escondendo, se escondendo. Quando dá fé, a prisão está tão grande que a gente não sabe mais como sair. Aprenda a dividir. Aprenda a dizer: eu preciso dizer para alguém que eu estou vivendo esse inferno. Mas a gente às vezes é tão petulante que a gente passa uma aparência de super crentes. Esses são os piores, os super crentes. Porque eles criaram tanta coisa na cabeça dos outros que quando alguém vai dizer alguma coisa, vai assim: ah, você? Sim, sou eu. Porque às vezes você é um super crente aqui, mas na sua casa você não é um tal super crente. Porque você sabe o que você vê, você sabe o que você ouve, você sabe o que te alimenta. E a Bíblia diz em Provérbios que aquele que me escraviza tem poder sobre mim. Então eu decidi ser escravo de Cristo, porque Ele vai ter poder sobre mim. Não escravo do pecado, não escravo da masturbação, não escravo da sexualidade fora do casamento, fora do relacionamento de Deus. Eu decidi viver o que eu quero viver. Isso vai me doer, mas é o que eu quero viver. Eu aprendi a dizer não. E eu aprendi a ouvir não. Às vezes ele não está preparado para dizer não e nem para ouvir não. Porque se alguém te diz não, tu é tão cheio de mimimi, que a primeira coisa vai dizer: não me ama. Às vezes quem te diz não te ama mais do que aquele que te diz sim. Às vezes aquele que te diz sim só quer se livrar de você. Às vezes o que diz não já olhou para você e já viu muitas coisas na sua vida. Alguns aqui já escutaram isso de mim: se preocupe mais com o meu não do que com o meu sim. Porque o meu não tem muito mais influência e poder do Espírito Santo do que o meu sim às vezes. Porque eu posso estar me livrando de você apenas pelo sim. Você está disposto ou disposta a esse nível de libertação? Você está disposto a esse nível de libertação? Então você vai ter que se esmurrar. Às vezes eu estou lá no banheiro e aí eu estou olhando no espelho. Às vezes eu estou vendo um monte de coisa que eu estou fazendo ou pensando em fazer. Às vezes eu pego a minha mão e dou um tapão na minha cara e digo assim: volta, 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 que isso é doidice. Volta, 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 que se tu fazer isso, tu vai quebrar a tua cara. Às vezes eu olho para mim e eu falo assim, que eu estou ficando doido, irmãos. Mas eu descobri em Cristo que eu preciso vencer o Marcelo. Porque enquanto o Marcelo estiver vencendo o Marcelo, já era. E eu tenho que submeter o Marcelo a Cristo. Porque senão, irmãos, eu vou nadar, e quando estiver 50 metros, 10 metros da praia, eu vou morrer. Porque eu não sei se você já está percebendo isso na sua vida. Tem algumas coisas que você está fazendo demais, mas não está chegando a concluir algumas coisas.
E não venha me dizer que isso é culpa do pastor Marcelo, ou do diabo, ou acima de tudo, Deus não quis isso para a minha vida. Às vezes Deus realmente não quer, mas Ele não quer, não é porque você não seja capaz de alcançar, é porque Ele sabe, se você alcançar, você não vai continuar sendo a mesma pessoa que Ele quer que você seja. E eu quero encerrar pedindo para os meninos colocarem, por favor, Efésios capítulo 6, verso 18. Aprenda que as suas palavras têm poder. Aprenda a brigar com você mesmo. Às vezes eu estou dirigindo e tenho que fazer algumas atitudes, ou tomar uma atitude, eu tomei a atitude errada. A primeira coisa que eu digo é: Marcelo, por favor, para de perder para você mesmo. Seja mais inteligente, Marcelo. Olha o que diz a Bíblia: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Orem no Espírito. Esse Espírito está em letra maiúscula. Isso está falando do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. Não está te dizendo em falar em línguas, tá? Isso não é línguas, isso é oração só. Orem, 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 orem. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Sejam persistentes em suas orações. Porque até para você orar, você precisa ter humildade. Eu fui a uma reunião de oração esses dias. E eu fiquei tão impressionado com as orações dos crentes que me assustou. De 40 minutos de oração que nós fizemos inicialmente, os crentes expulsaram todos os demônios, mas não reconheceram que precisavam do sangue de Jesus em suas vidas. Que não reconheceram que precisavam se arrepender, que precisavam mudar de vida. Porque o Evangelho é mudança de vida. Você está me entendendo essa noite? Alguém está me entendendo de fato essa noite? Se você está me entendendo, muda a sua vida. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Muda a sua vida. E ninguém pode fazer isso por você. Porque quem tinha que fazer já fez na cruz. É por isso que a cruz está vazia. Mas tem coisas que Ele não pode fazer, não é porque Ele não tenha poder para fazer, mas é porque você não deixa Ele fazer. Porque você se prende, porque você se amarra, porque você se tranca. E a chave está lá na porta, mas você não sai. Acaba com isso. Deus tem uma vida extraordinária para cada um de nós nessa casa. Deus tem uma vida extraordinária para a sua família, para a sua descendência. Mas muitas das vezes nós queremos que os nossos filhos sejam o que nós não somos. Às vezes nós dizemos: filhos, façam isso, façam aquilo outro. Ontem eu vim conversando com o Mateus, depois de uma festa que fomos à noite. E o Mateus falou assim: pai, você está cansado, né? Tô. Porque eu estou desde 6 horas da manhã, porque foi fazer isso, foi fazer aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E o Mateus olha para mim e diz assim: pai, você é um bom exemplo. Porque às vezes você tem que ser um bom exemplo.
E o seu exemplo não está naquilo que você diz. O seu exemplo está naquilo que você faz. As palavras podem arrastar. Eu acho que é esse que é o ditado. Mas os exemplos arrastam muito mais. Olha para a sua vida hoje. Aonde você está, você não precisa ficar de pé. Só feche os seus olhos. Eu quero que você se auto-examine. E nesses minutos que eu falei com você, ou que o Senhor falou com você, se alguma das coisas que o Senhor falou com você te fez sentido, você percebeu que você está enquadrado naquilo que você ouviu, e você reconhece que o que você ouviu realmente era para você, você precisa dar um basta nisso agora. Você precisa dizer, chega. Talvez você diga assim, pastor, mas é muito difícil, é muito complicado. Eu sei que é difícil e eu sei que é complicado. Eu também sei que você pode vencer qualquer coisa instantaneamente, porque o poder de Deus é poderoso para isso. Mas também sei que existem coisas que são gradativas, são lentas, são um passo de cada vez, um dia após outro dia. Mas em algum lugar, você tem que se levantar e dizer, a partir de hoje, eu vou mudar a minha vida. Em algum momento você vai ter que dizer, chega, não quero mais. Eu não quero mais viver o que eu estou vivendo, eu não quero mais experimentar o que eu estou experimentando, chega. Mas você pode dizer, pastor, mas eu não tenho forças. Eu não tenho humildade. Pastor, eu sou uma pessoa difícil. Todos nós somos. Todos nós temos dificuldades. Todos nós às vezes temos fraquezas. E precisamos reconhecer que elas existem. Precisamos dar passos para enfrentamento dessas situações e vencê-las. E se você está aqui essa noite, e se por qualquer coisa, em qualquer momento, você disse assim, caramba, eu preciso vencer eu mesmo. Mas eu não tenho forças. Eu não consigo. É muito difícil para mim. Mas não é impossível para Deus. Se você entendeu isso, e aonde você estiver, para mudar essa trajetória, para mudar a sua vida, você vai se levantar. Você só vai se levantar se você entendeu que isso é para você. Porque hoje vai ser o primeiro dia de uma nova saga na sua vida. E nessa nova saga, você vai começar a vencer você mesmo. Mas para isso você tem que ter humildade para reconhecer que você precisa vencer a você mesmo. E isso não pode ser algo emocional. Isso tem que ser algo pela razão. Porque pela emoção você vai rir, você vai chorar, você vai gritar e daqui a pouco passa. Mas pela razão, algo racional, você vai entender, vai doer, vai ser complicado, vai ser difícil, vai me arrebentar todo, mas eu vou vencer. Vai me deixar em pedaços, mas eu não vou mais viver o que eu estou vivendo.
E isso é uma decisão que eu não posso tomar por você. É uma decisão que só o Senhor pode te motivar a fazer. E aqui eu quero encerrar o que eu vim fazer essa noite nesse culto. Mas eu quero orar por você. E eu vou encerrar orando por você. Mas só aos que estão dispostos a mudar. Só os que reconhecem que sua vida precisa de uma mudança. Só os humildes podem mudar de vida. Só os humildes podem mudar de vida. Porque o Senhor resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Meu Deus. Não haverá um convite para você se levantar. Não haverá um convite para você se levantar. Você que já entendeu, você já sabe o que tem que fazer. Não haverá um convite para isso. Mas viva a sua vida da melhor maneira que Deus quer para ti. Não seja uma pessoa que só sabe reclamar. Não seja uma pessoa que só sabe reclamar. Suas reclamações não resolvem nada. Suas atitudes resolvem. Suas reclamações não resolvem nada, mas as suas atitudes resolvem. Senhor, eu quero orar essa noite por cada pessoa que está aqui essa noite, por esses irmãos e essas irmãs que entenderam essa mensagem, que esses irmãos e essas irmãs que sabem que precisam de libertação, porque suas vidas estão difíceis, estão complicadas. Sabem, Senhor, aonde está doendo, porque às vezes nós vivemos em prisões que nos maltratam, nos amedrontam, ó Deus amado, nos paralisam, nos tiram a fertilidade, nos tiram tantas coisas, Senhor, e nós não nascemos para as prisões. Nós não nascemos para ser acorrentados. Nós não somos, ó Deus, nascidos para viver uma vida de esterilidade. Não vivemos para viver uma vida de derrotas. Não vivemos para isso, Senhor. O Senhor não chamou para isso. O Senhor nos chamou para viver vidas diferentes. Então, essa noite, Senhor, sobre a vida daqueles que a palavra do Senhor diz que aos humildes o Senhor derrama a graça. Eu libero a graça aos humildes essa noite. Eu libero a graça aos humildes. Eu libero graças aos humildes para se levantarem, para mudar as suas histórias. Que o Senhor levante, Senhor, pessoas impulsionadas por Ti, para mudar as suas trajetórias. Ninguém aqui está novo demais para algumas coisas, e ninguém aqui está velho demais para algumas coisas, Senhor. A Tua igreja está aqui hoje, e eu libero a libertação na Tua igreja hoje. Na autoridade que a mim foi dada, eu libero a libertação à Tua igreja essa noite. Para que a Tua igreja, o centro cristão da família, seja uma casa de libertação. E cada um caminhe com a sua libertação. Que o Senhor entregue a chave agora à mão de cada um. Que o Senhor coloque uma chave na mão de cada um, para Ele mesmo abrir as cadeias que lhes prendem. Para eles mesmos, Senhor, libertá-los de tudo aquilo que está aprisionando a sua vida. Eu libero, Senhor, esta noite. Eu libero essa noite esse povo para sair e prestar culto ao Senhor. Como Moisés disse a Faraó: libera o povo de Deus para sair e prestar culto ao Senhor.
Eu libero a tua igreja essa noite para sair e prestar culto ao Senhor. Porque o cântico que se ouvirá no meio desta congregação serão gritos de liberdade, serão gritos de júbilo, serão gritos de glória, de aleluia, porque o Senhor mudou a nossa sorte, porque o Senhor mudou a nossa trajetória, porque o Senhor mudou a nossa maneira de viver. E eu declaro, Senhor, agora as mentes livres, para a honra e glória do teu nome. Amém.